Boa noite, bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de comentário económico e político sobre a situação nacional e internacional. Obrigado, Joaquim Jorge, por mais uma vez estar aqui connosco. É um prazer. Vamos começar por a moção de censura do Partido Socialista. Pensa que foi oportuno? No final de contas, quem beneficiou, quem é que ficou prejudicado? Se me deixar dizer aqui as coisas e depois contraponho. O que eu vou dizer é que várias coisas que o PS diz são bem ditas. E eu fico preocupado porque não passam. Isto é, alargamento dos prazos de pagamento de parte da dívida pública. Eu estive a apontar isto. Deferimento do pagamento de juros dos empréstimos obtidos. Juros a pagar pelos empréstimos. Reembolso do lucro obtido pelo o Banco Europeu, pelas operações de compra da dívida soberana, reduzir o IVA da restauração para 13%, aumentar o salário mínimo, promoção do quadro fiscal, plano de reabilitação urbana, banco de fomento, que já falamos aqui, concessão de créditos fiscais às PME, programa de emergência para apoiar 500 mil desempregados sem proteção social. Na fase de crescimento, captação de investimento estrangeiro, criação do programa de substituição de importações por aumento da produção nacional. Ora bem, o Paulo está de acordo com isto, eu estou de acordo com isto. Claro. Há aqui uma coisa que eu realço, é que se baixarmos o o reembolso do lucro, no reajustamento estamos os dois de acordo, já falamos muito antes até do seguro. O Banco Europeu, se o reembolso dos lucros não fosse tão grande, podíamos recuperar 3 mil milhões de euros em 2012 e já neste tempo 1.500 milhões de euros, isto é, poderíamos ficar com 4.500 milhões de euros. Repare, e o Paulo agora pode contrapor, isto não passou. Isto é, o que passa é que o seguro é um rapaz, é um menino do coro, que tem um ar, não leva mal, é um bom catequista, mas nunca vai chegar a padre. E irrita-me isto, porque ele é um tipo capaz. Estive a analisar porquê. Durante a moção de censura que eu vi toda, até foi e com elevação. Muita classe, de parte a parte. Também achei piada porque o Governo ficou livre dessa moção, porque todos os outros já fizeram, faltava o PS, a partir de agora, na legislatura, se o Governo durar, não há hipótese de haver mais moções de censura. O que é que acontece? Acontece que a imagem que paira é que o Sócrates estava lá sem nunca se falar dele. Sim, mas... E depois a ideia que não passa nos portugueses é esta austeridade foi provocada pelo PS. E as pessoas, enquanto pensarem nisto, não conseguem dar-lhe nem ao benefício da dúvida, o voto. Sim, eu penso que há aqui dois planos. Por um lado é que em Portugal, e por acaso ainda ontem estive a ler um documento onde se discutia, o Conselho era uma mesa redonda que houve, um debate que houve em 2001 no Conselho Económico e Social, e o tema era porque é que a economia portuguesa é pouco competitiva. Isto é em 2001. Eu estive a ler o documento, praticamente já o li quase todo, é bastante extenso, porque foram 2 dias de conferência e debates, e, digamos, não se evoluiu praticamente nada de 2001 para agora, e antes também tinha lido coisas do início dos anos 90, portanto, não se evoluiu grande coisa no debate político e de grandes opções económicas em Portugal nos últimos 10, eu diria nos últimos 20 anos. E, portanto, na verdade, e nós já sabíamos que quando o Terres ganha as eleições em 95 e é o Marcelo Rebelo de Sousa que vai liderar o PSD, começou-se a perceber que era muito difícil fazer oposição. Porquê? Porque os portugueses e a comunicação social não estão preparadas para debater as questões políticas, Paulo, mas estão preparadas para debater esta dialética Paulo, da forma. O seguro tem que ter experiência e gente à volta para dizer, por favor, deixa de comentar o que diz o padre Pedro Passos Coelho e faz uma conferência de imprensa, 1, 2, 3, 4, para explicar uma a uma as medidas. Correto. Eu, para chegar a esta conclusão, tive que ler imenso. Não há nada do Partido Socialista. Eu penso que estou a falar bem ou não estou? Em parte é propositado. Eu acho que é uma tática do Partido Socialista que é, digamos, não ir demasiado aos pormenores. Sim, mas não colho, meu amigo. Mas não colho.
porque, digamos, e aqui é o primeiro plano da moção de censura, que é para isso que ela existe, é em grande parte para isso. É simbólico. É o simbolismo de dizer o governo está a governar mal, segundo a nossa interpretação. E isso também é muito importante. Mas é um trunfo jogado muito Agora, é um bocadinho cedo. É um bocadinho cedo. Eu penso que... Era preferível depois das autárquicas, porque a priori o PS ganha. Ou então, digamos, no início do verão, ou lá para junho, quando... eu penso que os portugueses também ainda não se consciencializaram completamente de que a dificuldade da situação económica. Não, porque os portugueses, é isso que eu quero dizer, e nem se lembram, é muito recente. O que o PS fez, esta vinda do Sócrates, fez com que esta moção de censura fosse adiantada. Não tenho a mínima dúvida. Sim. E agora, quando dizem que o Sócrates faz mal ao PSD, faz, mas também faz ao PS e faz ao Presidente da República. Era o que eu dizia semana passada. E faz mal ao Marcelo, está a ver? Como o programa é domingo à noite, à mesma hora. Esta entrada do Sócrates vem desviar as atenções, vem favorecer o governo porque desvia as atenções do presente e do futuro próximo para o passado. Claro. E, portanto, voltamos a discutir. Digamos, e a grande falha deste governo é não saber como dar a volta à situação e escudar-se continuamente nos erros do passado do Partido Socialista. E até podemos falar hoje da demissão do... Exato, mas lá está. Mas o problema é que quem tem o governo é que tem que governar e, portanto, quando o Passos Coelho se propõe a ir para o governo, faz a campanha eleitoral... Mas, Paulo, eu acho que os portugueses não querem eleições. Exatamente por aquilo que diz. As pessoas não querem que se gaste dinheiro em eleições e não haver dinheiro para medicamentos. Isto não é populismo. Não, e não é só isso. Subsídios de emprego. Portanto, eu penso que para o próprio Partido Socialista o timing, e se calhar tudo isto foi um pouco pensado nesse sentido, apresentar a moção de censura para pôr um corte. Eu penso que isto foi mais um corte. Eu tenho uma teoria na ideia que era correta, que era nós assinamos o acordo com a Troika, mas já vimos há um ano e tal a denunciar os erros. Desculpa, eu estou de acordo com isso. Pronto, os erros das renegociações, porque o que está em vigor já não é o acordo inicial. Eu já não penso como pensava há um ano. Desculpe, eu isso estou completamente... E, portanto, agora, o que eu acho... é um momento simbólico onde o Partido Socialista se demarca disto. Esta moção de censura ao Governo é uma moção de confiança ao PS. Isto é uma tentativa de afirmação interna do seguro. Eu é que lidero, eu é que estou contra, não é o Sócrates. Eu tenho essa ideia. Eu não acho que isso não é necessário, porque basta ver, se eu visse no hemiciclo quem estava atrás. Quem questionou o Governo sobre umas estradas e umas parcerias público-privadas foi um ex-membro do governo. Sim, isso também é, mas eu acho que o mais importante para o Partido Socialista foi, formalmente demarcar-se perante, quer perante a sociedade portuguesa, mas é um momento simbólico. Há uma coisa que me irrita, em política, é a inevitabilidade de ter que ser assim. Não tem nada que ser assim. Não, mas o Partido Socialista precisava... A austeridade está provada. Que não funciona. Que não funciona e que tem levado a um... Não é em Portugal, eu quero lá saber de Portugal. Em todo lado. Porque Portugal deveria aprender com os erros dos outros. Claro. E não aprende. Não aprende. E, portanto, então qual é esse? É dizer à Troika que é preciso fazer isto de outra maneira. Não leva a mal, esta conversa demorava tempo. Hoje, o secretário de Estado da Administração Pública, que trata o Cosalino, que tem um cabelo assim meio esquisito, que às vezes cresce-me. Hélder Cosalino, é isso? Não sei. O que é que acontece? Chegou à conclusão que as restrições do funcionalismo público não podem ser feitas de ânimo leve. A pressa é má conselheira. Claro. Percebe? E aí vamos para... E agora podíamos falar da dívida. Mas eu queria só insistir nisto, que eu acho que o fulcro político pode não ser neste imediato, mas para o médio prazo, para os próximos meses, sim, a questão política essencial é que o Partido Socialista diz claramente para o exterior, para a Troika, que se demarca deste caminho.
E, portanto, isso pode não dar resultados imediatos, mas dá-lhe a flexibilidade estratégica de, mais tarde, vir a dizer que já tinha avisado e que há um momento em que se tem que demarcar. Parece porque há uma corrente dentro do Partido Socialista que acha que não se pode renegar o passado. Mas, Sim, isso é uma conversa que um dia podemos ter. Claro, porque o Partido Socialista não é completamente homogéneo ainda nem bem. O PSD. Eu já lhe disse assim, que o PSD, se o governo não quer até às autárquicas, e houver eleições autárquicas, o PSD ouça, eu já digo isto há muito tempo, vai perdê-las, leva um banho enorme, e a seguir ou faz uma remodelação, e o próprio partido faz com que caia o governo. Sim. Por claro, isso é que o Miguel Relvas hoje, desculpe de entroncar isto, ao demitir-se... E podemos entrar nesse tema, a demissão do ministro Relvas, porque agora... Quer dizer, eu não gosto muito de dizer mal de uma pessoa que convidei, que esteve no clube, que isso ajuda o clube, seja quem for, de direita, de esquerda, de ao ar, não me interessa nada disso. Agora, a questão é esta. O Miguel Relvas era um operacional, não teve um discurso nobre. Eu não vi. Eu vi, quase que chorava, pronto. Portanto, eu estava ali empenhado naquilo, pronto. Tem defeitos, como toda a gente. Agora, verdade é verdade que foi ele o grande arquiteto da subida do Pedro Passos Coelho ao poder, que não foi à primeira, perdeu com a Ferreira Leite, certo ou não? Sim, é preciso, claro. As pessoas falam muito. Eu não queria estar num partido, é muito difícil gerir muito difícil, aquelas sensibilidades, aquela tropa, que é o termo, chegar ao poder, ajudar, e portanto, a mim disseram, não, ele preferiu estar com o Miguel, hoje disseram, preferia estar com o Pedro Passos Coelho, porque não, com a Ferreira Leite não ia longe. Não é verdade, a Ferreira Leite teve razão antes do tempo, e em política não se pode ter razão antes do tempo. Perdeu com um só. Não pode-se ter razão antes do tempo. Mas agora, em política nunca beneficia. As pessoas não lhe deram o voto, claro. Porque não foi só, porque eu penso que mesmo o projeto político da Manuela Ferreira Leite na altura tinha algumas incongruências. Portanto, e a própria pessoa não gera assim tanta confiança. A imagem conta muito. Mas a própria... Não leva a mal, mas a política atualmente parece um sabonete. É um sabonete, é marketing. A política sempre foi assim. Mas repare, quem lá está já e tem, há 2000 anos... O Obama é uma pessoa simpática, já há 2000 que é capaz de anos aparecer sem fato, a jogar basquete, agarrado às filhas, percebe? Sim, isso conta muito. Isso conta, claro, é o que eu estou a dizer. A imagem humana, próximo das pessoas. Sim, a imagem em termos de humanidade, sim. A mulher, tudo, pronto. Eu perdi, mas quer dizer, a saída dele do discurso... Eu percebo que ele vai sair de ministro, mas parece-me a mim que há um problema com a sua licenciatura, em que o Ministério da Educação não tem poder para isso e mandou-a para o Ministério Público. Portanto, ele tinha que se demitir, como se demitiu o seu secretário de Estado, aquele Júlio, exatamente, com o que se passou. Portanto, aí há alguma... Pronto, é um alívio, vamos ver agora quem é o bode expiatório e quem é que vai substituir. Sim, eu penso agora é que eu quero ver se o Marco António Costa tem força para ir para o lugar dele, que quer ser ministro. Pois, não sei. O que eu sei é que o Miguel Relvas tinha, por um lado havia uma carga... Deixa-me só rebobinar aqui uma coisa, desculpa de interromper. Nunca podemos esquecer que o Marcelo disse que a pessoa indicada para que queria que o Relvas saísse era o Marcos Mendes. Vamos ver se quer que continuar como comentador ou se quer ir para o lugar de... E o Marcos Mendes? Sim. Sim, seria o Marcelo, seria um bom reforço para o governo. Eu, por acaso, acho que quem pode ser é o porta-voz, aquele Marcos Guedes. Não sei. Acho. Sim, pode ser, mas não é por aí que o governo vai... E o que é que agora sou eu que lhe faço uma pergunta. Eu tenho a ideia que o Relvas, devido a ter congregado não simpatia na opinião pública, mas muita simpatia laranja, que é capaz de ficar na retaguarda e continuar a trabalhar nos bastidores sem cargos. Também se pode exercer política sem cargo. Sim, é natural que continue a ter a sua influência, mas o poder, como se costuma dizer, o poder exerce, tem que ser de facto. Não existe muito. A figura do conselheiro político existe, mas nunca é a mesma coisa. Mas eu acho que a saída do ministro Relvas, por um lado, pode ser um alívio para o governo, mas por outro lado é má para o primeiro-ministro, porque o Relvas, digamos, era uma espécie de escudo, de espelho. Digamos, bode expiatório. Era um bode expiatório. Era o bom de fé, exatamente. E, portanto, a população e os líderes da opinião batiam no Relvas e batiam menos no Passos. Repare que o primeiro-ministro Passos nunca é muito atacado. Pois não, porque manda o Vítor Gaspar. E, portanto, ele defende-se com o Vítor Gaspar, se calhar faz bem. Mas não há remodelação.
É ele que sai sozinho e é substituído. Pronto. Portanto, ainda sai com alguma... Repara a força deste... Sim, mas eu acho que de qualquer maneira vai expor... que eu gosto no Pedro Passos Coelho é fidelidade. Sabe que em política, se eu ter um acidente ou um problema, eu não vou deixar de ser seu amigo. A amizade, há o caráter. Sim, mas o ministro não tem que ser amigo. O ministro não tem que ser amigo. Não é isso. É manter a amizade, mesmo saindo. Sim, e não claro, haver zangas. Mas isso é um problema pessoal. Em termos de política, em termos do governo, eu acho que Passos Coelho vai ficar mais visível, portanto vai ser um alvo menos protegido. O que também é bom, porque é muito importante que o debate político passe para a substância e menos para a forma. Amanhã tem um dia terrível. Amanhã tem a decisão do Tribunal Constitucional. E tem um debate. Veja bem, tem um debate quinzenal. Sim, mas os debates quinzenais não têm qualquer impacto na opinião pública. Mas tem o que se lá diz. Mas repare, não tem descanso e deveria estar... Sim. A mim irrita-me muito, os governantes estão sempre muito na rua, deviam era estar nos gabinetes a trabalhar com ideias, estratégia, exatamente. Sim, sim. Andarem na rua com inaugurações, isso é uma palhaçada. Tem razão, é muito melhor estar a trabalhar. Eu não vejo o Belmiro na rua. Sim, não há. Eu não vejo o Santos na rua. Esta maneira de fazer política... Os trabalhadores não estão na rua, estão a trabalhar. Esta maneira de fazer política, de ir às inaugurações disto e daquilo, não tem pés nem cabeça. Provincial. Porque hoje em dia temos os meios eletrónicos, o governo pode ter informações, propostas de toda a sociedade civil. O secretário de Estado. E manda o secretário de Estado. E o secretário de Estado tem a obrigação de levantar... Mas este governo é muito mais pequeno, não é operacional, porque há poderes do secretário de Estado que não estão sob a supervisão do ministro. Não é questão de poder, é questão de recolher informação para formular política. Não, por exemplo, a Segurança Social, o Marco António Costa, eu estive a ver, tem montes de poderes que são completamente independentes do ministro. São completamente separados. É o poder separados. De decidir, mas o poder de ouvir, e de refletir e de preparar políticas, e esse tem que ser do Ministro, não pode ser do Secretário de Estado. Eu sou contra isto dos debates quinzenais. Muitas vezes é muito frequente. Foi o Seguro que fez essa mudança do regimento e dessa alteração. Sim, mas porque o que acontecia era que alguns debates mensais, quando eram mensais, o Primeiro-Ministro faltava. Muitos. E então havia um hiato. E, para começar, era o Primeiro-Ministro do governo dele que se chamava José Sócrates. E, portanto, por causa deste hiato, então veio-se para isso. Dívida pública. E agora temos a questão da decisão do Tribunal Constitucional, sim, que entronca na questão da redução da eventual redução da despesa. Eu gostava e da questão afinal, o povo português chegou à conclusão que, apesar desta austeridade toda, a dívida pública continua a aumentar e já vai em 123% ou 124% do PIB. Pois o problema é que há muitos manifestos, que é sempre, aliás, há um manifesto pela democracia participativa e cidadania, mas quem diz são sempre os mesmos que já lá estiveram. Isto é, o programa do PSD e do CDS, na prática, não entronca com o que o Governo está a fazer. E depois falou aí numa coisa, estamos fartos de austeridade, diminuiu-se ao PIB 5 pontos, poupou-se 13 mil milhões de euros, mas não é para sempre. Parece que não chega. E, portanto, este esforço que se pede às pessoas mostra que é uma política na corda, não é uma política... Para o futuro, não é uma política estrutural. Pois, mas a culpa não é de quê? Há as rendas ilegais e também excessivas em energia, há a política de diminuição da despesa que nós temos falado aqui, que é as PPPs, SCUTs e autoestradas, e RTPs, que se deveria pagar menos. Há depois outra coisa, as fundações fez um esforço mas recuou-se, não sabe separar o trigo do joio, claro. Há montes de observatórios, coisas que temos falado. Institutos, Estado paralelo, o famoso Estado paralelo. Montes de carros. Olha, falou aí numa coisa que se devia falar, que é a economia paralela. Não, eu não estou a falar agora, estou a falar no Estado, digamos... É que ataca-se muito os funcionários públicos que não sei o que mais têm benesses, e se nós fôssemos ver a economia paralela deste país, se calhar é por isso que este país ainda está de pé. Não, o problema do país é um problema de crescimento económico. E de fuga ao fisco, desculpa. Esse problema é marginal face à questão fundamental, que é nós não temos uma estratégia nacional para ter um crescimento económico suficiente para sustentar este país. Dizer a mim que os funcionários, as empresas que abriam aqui, fechavam ali, que eu via amigos meus
que aquilo parecia cogumelos. Sim, mas isso é mau, mas Milhares isso é mau. E o Paulo é empresário, claro que não tem que defender a sua dama. Por amor de Deus, é vil. Eu nunca vi um país, e não estou a falar. Todos os países têm tabaco, gasolina. Aliás, quando aumenta o IVA, há de reparar que o contrabando aumenta. Todos os países têm fugas ao fisco. Eu sei, mas tem que E não é por isso que os países deixam de se desenvolver. Agora na segurança social. Claro, e o sistema vai à procura, o sistema judicial e policial e fiscal vai à procura dos infratores. Mas deixe-me só dizer uma coisa que agora, se nós continuarmos... As transferências para as autarquias também devem diminuir e as empresas... Mas não foram. Repare, alguns departamentos do Estado, como autarquias, regiões autónomas, Ministério da Administração Interna, Ministério da Defesa, pouco... A Presidência do Conselho de Ministros, Presidência da República, praticamente não foram afetados em cortes. Exato, deixa-me só dizer RTP, olha, aqui continuamos a gastar o governo podia seguir. Mais de 200 milhões qualquer carro do Estado deveria voltar a ter lá a letra E. Exatamente. Para eu, como cidadão que paga os impostos, saber onde é que esse carro está e porquê está ali. Claro, para ter, Paulo Pereira, para ter vigilância democrática. No tempo do Salazar havia isso. Não era? E o tempo de Marcelo Caetano também. Quer dizer Estado. Sim, quer dizer Estado, correto. E havia CCC, consulado, podia ser português ou não, mas podia ser gastos do nosso Estado. Recorda-se disso. Sim. Depois há outra coisa. A Segurança Social está com problema. Não podemos continuar a cortar a quem sempre descontou, quem tem mais de 55 anos. O que é que temos que fazer? Temos que ter a justeza e a hombridade de fazer o cálculo. Não, aumentar a idade de aposentação. 2 anos, mas por um período de 15 a 20 anos. Eu passo a explicar. Que é para esta gente que está entre os 55 e os 65, que era poder se reformar, que são 10 anos, poder resolver a sua vida. Ou até pagar os seus direitos, pagar mais alguma coisa para poder usufruir. E não é cortar, tem que se fazer isto gradualmente. Gradualmente, com certeza. Não é 5 anos em 5, é como faz a Espanha, a França, que é aumentar 2 anos em 20. Claro, porque aumenta em média um mês por cada ano. Isto é, se eu quiser manter a reforma que tinha, pago esse mês. Sim, não correto. custa nada. Essa é a solução correta, é a solução que está a ser adotada na maior parte dos países. Mas aqui não. Aqui quer-se andar a atropelar as coisas. Deixa-me o atropelo, isto é a conversa é com mais 3. Mas espera aí, deixa-me acabar a questão das reformas. Mas o problema é que não se pode, nós, sociedade civil, não podemos deixar que a discussão das reformas ou da viabilidade da segurança social a longo prazo esteja dissociada, desligada da questão do crescimento económico. Sim. Porque se nós não tivéssemos 18% de taxa de desemprego ou 20% real, temos 20% real. De contabilístico. Se tivéssemos uma taxa de desemprego na média da União Europeia, que é dos 11%, não tínhamos problema nenhum com as reformas, porque as contribuições para a segurança social... Mas eu estou de acordo com o PS. Era muito melhor ir buscar uma taxa de juros mais baixa e algum lucro que tem o banco... Claro, com certeza. E continuar a pagar o subsídio de desemprego a quem precisa, a quem não tem, e o subsídio do... Mas lá está, voltando à questão da moção de censura, o PSD, o Governo, não disse... não concordou na maior parte das propostas do Partido Socialista que são válidas. Claro. O PSD é contra. O PSD é contra uma renegociação mais dura com a Troika, é um erro gravíssimo do PSD não aproveitar um acordo com o PS. Suavizar. Gravíssimo. É gravíssimo. E não aproveitar as negociações que já houve da Grécia, da Irlanda e da Espanha e agora do Chipre e querer ter as mesmas condições. Sim. Portanto, isso é uma teimosia do governo do PSD que é um pouco inexplicável. Em relação ao Tribunal Constitucional, só queria lembrar aqui o que é que pode ser perdido. Redução remuneratória a trabalhos do setor público, que é aqueles ditos 3,5% a 10%, não é? Que vai progressivo até aos 4.000 e tal euros. Suspensão do subsídio de férias a funcionários públicos.
Não, eu penso que não. Eu estou convencido que Não, aquilo que vai ser só chumbado... o que está em jogo. É de... não, mas Cortes nas horas extraordinárias, suspensão de 90% de subsídio de feiras a pensionistas, e aqui é que é capaz de chumbar, que é a contribuição extraordinária de solidariedade. Eu penso que vai subindo. O Tribunal Constitucional vai ter aí uma decisão, eu diria, equilibrada e vai basicamente... É lamentável esta contribuição sobre extraordinária, prestações de doença e desemprego. Sim, não tem ponta para onde se lhe pegue. E a contribuição extraordinária. E a sobretaxa. Além do imposto normal que o senhor paga uma sobretaxa de 3,5%. Sim, mas eu penso que o Tribunal Constitucional vai, digamos, vai decidir nos pensionistas. E as pessoas vão logo se lembrar, foi o Cavaco. E, portanto, digamos, vai cortar aí mas vão se lembrar, é o Cavaco. 700 milhões de euros, o que, à folga que a Troika deu de 1.700, 1.500 milhões de euros, portanto, está... Ao fazer isso, ao Paulo, a solução é mandar mais funcionários públicos. Não, mas a Troika já encaixou, digamos, já assumiu que isso vai acontecer e, portanto, o Governo tem folga para encaixar esse corte do Tribunal Constitucional. É fácil. Se a Troika deu mais 1% do PIB, que são 1.600 mil milhões, e a despesa que o Tribunal Constitucional vai obrigar a ser feita, que é a contribuição extraordinária dos pensionistas, é 800, portanto, 800 é menor que 1.600, está incluída. É evidente que o Governo vai fazer aqui um bocado de fita, mas vai acabar por não se passar nada. Aquelas coisas que o Passos Coelho se admitir e tudo não passou de um fé-diver e tudo vai ficar na mesma. E a grande momento vai passar para as eleições autárquicas. E aí sim é que vamos ter a prova dos 9. E acabamos. Boa noite, até à próxima semana.